Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos seguimento à elaboração do caderno do aluno da segunda série, finalizando a atividade número 3. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição deste vídeo e assista, beleza? Abrindo o nosso caderno do aluno, falta aí para nós, cumprir as atividades 3F e 3G, mas essas atividades vão se dar em 3 momentos importantes, tá? E antes da gente começar a aula, eu já vou te deixar uma coisa bem clara, cara. Não é que as aulas anteriores não foram importantes, não é isso. Mas a aula de hoje, ela tem, é como se ela fosse a primeira parte de um assunto que vai se juntar com a aula da semana que vem, que é a atividade 4. A atividade 3 e a atividade 4, elas estão diretamente ligadas de alguma forma. Então, na semana que vem, que eu vou iniciar a atividade 4, eu vou retomar coisas dessa aula, da atividade 3. Então, eu peço, pessoal, para que vocês prestem muita atenção, tá? E não finalizem a aula de hoje com dúvidas. Vocês precisam tirar todas as dúvidas, porque os assuntos da aula de hoje serão retomados na semana que vem. Principalmente quando começarmos a definir aí o formato, a estrutura de um átomo, beleza? Então, para iniciar esse primeiro momento da nossa aula, nós vamos analisar este vídeo, modelos atômicos aqui, de Rutherford. Ele se encontra nesse link, o link está na descrição aí do vídeo. Acessando esse link, ele vai abrir para nós este vídeo aqui de 3 minutos e 27 segundos. E o que é interessante nesse primeiro momento da aula? Na semana passada falávamos sobre modelos atômicos, analisamos um vídeo aí, acredito eu, que em torno de 15 minutos, que colocava a evolução de todos os modelos atômicos, passando por Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger, que é um modelo que a gente não estuda no ensino médio. Depois aí enfatizamos o modelo atômico de Dalton, mas a ideia é que vínhamos falando de modelos atômicos, aprendendo um pouco como que foi feito, os estudos, as experimentações, o que cada um dos cientistas pôde contribuir de alguma forma, e hoje a gente vai dar uma ênfase no modelo atômico de Rutherford, porque é através do modelo atômico de Rutherford que é possível separar duas regiões por tamanhos, como núcleo e eletrosfera, que a gente ainda vai aprofundar na aula de hoje, e também aí descobrir uma parte positiva, pequena, uma parte pequena do átomo, mas que se apresenta de caráter positivo, beleza? Só que assim, pessoal, quem vai nos mostrar esse experimento, como foi feito, é este vídeo. Então eu peço para que você assista ao vídeo, analise as informações desse vídeo, e depois você retorne para a gente dar seguimento aí na nossa aula, beleza? Então, pessoal, analisando esse procedimento, esse vídeo, ele mostra a experiência que Rutherford desenvolveu, um procedimento muito importante para determinar o tamanho das regiões atômicas, a ideia aí da região positiva em comparação à região que é negativa de um átomo, que foi a proposta de Thomson, que é quem determina ali a presença do elétron com carga negativa, certo? Só que aí, pessoal, neste momento, o que você tem que entender? Que cada um dos modelos atômicos, conforme eles são descobertos, eles são estudados, eles apresentam experimentações, vai aparecendo um pouco a imagem do átomo. A cada modelo que vai sendo desenvolvido, vai aparecendo uma característica diferente do átomo. É como se a gente comparasse os modelos atômicos como um quebra-cabeça, onde cada modelo representa uma peça. Então, conforme você vai ligando uma peça na outra, a imagem vai aparecendo. Logo no início a gente não tem muita ideia do que é, no meio aquela figura já começa a aparecer o que ela é, já dá para se ter uma ideia, mas no final tem que ter uma imagem, a gente tem que conseguir identificar o que é. Depois que você junta todas as peças do quebra-cabeça, aparece uma figura para nós. Então, pessoal, neste momento, agora, até agora aqui da nossa aula, você já deveria ter pego todos os modelos atômicos que foram trabalhados através dos vídeos que eu passei para vocês e ter conseguido criar uma figura na sua cabeça do que seria o átomo. Vou te dar um exemplo muito simples. Se eu perguntasse para você assim, olha, imagina uma bola de futebol. Você consegue pensar na proporção de tamanho, você consegue pensar no peso, você consegue pensar na textura. A gente observa que a bola de futebol ela tem uma textura diferente da bola de basquete, Até a gente consegue imaginar como se estivesse passando a mão, sentindo aquela textura diferenciada. E por que a gente tem a capacidade de criar essa imagem? Porque a gente conhece esse objeto.
Então, depois que você assiste os modelos atômicos ou estuda modelos atômicos, nós deveríamos ter a capacidade de criar a figura do átomo na nossa cabeça, né, de entender, né, o que o experimento de Rutherford propiciou para nós, né, nessa ideia de tamanho de núcleo, de tamanho de eletrosfera. Mas ainda assim, pessoal, é uma imagem muito abstrata, né? A gente fica meio confuso, principalmente no ensino médio, quando a gente está começando a estudar química, isso fica meio confuso na nossa cabeça. Por isso, cara, que antes da gente dar seguimento, né, e iniciar a atividade 3G, preste muita atenção neste momento. Eu vou sugerir para você a análise de um vídeo, ou melhor, eu não vou sugerir, né? Eu vou solicitar que você assista a uma videoaula que foi gravada em meu canal há 2 anos atrás. Essa videoaula ela foi gravada justamente pela dificuldade dos alunos com este assunto, né, pela falta de compreensão a este assunto. Embora era uma aula que eu trabalhava em sala de aula, mas ainda assim o aluno precisava ficar retomando várias vezes para conseguir entender isso, né, porque nós estamos falando de uma coisa invisível, pessoal, não dá para enxergar um átomo. Então, como que eu posso criar a figura de uma coisa que eu não vejo, né? A gente sabe que os modelos atômicos, né, as experimentações que foram desenvolvidas, elas fizeram isso, né? Elas propiciaram para nós uma imagem do átomo. Então, por isso, pessoal, que neste momento, o que nós iremos fazer? Nós vamos pausar essa nossa aula aqui, tá? Nós retomaremos depois a atividade 3G. Só que você vai acessar em meu canal, eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo, tá? Essa aula chamada de Quimicamente Falando de Propriedades Atômicas, tá? Essa aula se divide em 2 partes. A segunda parte dela a gente vai trabalhar só na semana que vem, tá? Dentro do assunto da semana que vem. Não assista agora a segunda parte, porque isso vai te confundir mais. Neste momento a gente só vai fazer a análise deste vídeo aqui, tá? Este vídeo ele tem 29 minutos e 39 segundos. É um vídeo extenso, mas é um vídeo importantíssimo. Para resumir a ideia dessa aula, pessoal, que eu quero que você assista, eu vou pegar os modelos atômicos, ou seja, as peças aí do quebra-cabeça, e eu vou montando para você, peça a peça, mostrando para você qual é a figura final de um átomo. Então, pessoal, assistam essa aula, vocês precisam assistir essa aula. Assistindo essa aula, vocês retornem para a gente dar seguimento aí e finalizar, então, a atividade de número 3, beleza? Então, pessoal, retornando à nossa aula, certo? Espero que você tenha assistido a videoaula Quimicamente Falando de Propriedades Atômicas. Você pode estar agora até se questionando assim, professor, assisti meia hora de aula, será que eu entendi a proposta da aula? Será que ficou muito claro para mim? Se você entendeu que um átomo ele apresenta 2 regiões, né? Uma região chamada de núcleo, a outra de eletrosfera, uma é o centro do átomo, a outra o entorno, né? O restante aí do átomo. Se você entendeu as partículas que um átomo tem, aonde elas se encontram, o comportamento dessas partículas, a carga dessas partículas, qual região determina tamanho, qual região determina peso, né? Como que é possível essas partículas fazerem parte de um átomo, sendo que há uma atração ou repulsão entre elas? Se você entendeu tudo isso que eu acabei de falar para você em forma de tópico, cara, você entendeu a aula. Agora a gente vai exemplificar isso através do simulador, que é a atividade 3G. E antes da gente abrir esse simulador, pessoal, quero deixar uma coisa bem clara para você aí, aluno de 2ª série, tá? Esse simulador ele aparece para nós no novo caderno, mas eu já utilizava ele antigamente. Desde o caderno antigo eu já utilizo esse simulador, só que assim, como que eu trabalho esse assunto? Aquela aula que você assistiu, né, de meia hora lá, eu trabalhava em sala de aula, então eu ia para a lousa, exemplificava, explicava, porque é necessário você ter essa base teórica, e depois, a atividade 3G, eu propunha aí para os alunos uma atividade mesmo no Acesse Escola, então eu te entregava uma situação, problema, e utilizando o simulador você construiu o átomo, só que você já sabia tudo que um átomo tinha, beleza? Por isso que é necessário você assistir a videoaula anterior antes de utilizar o simulador. Mas como eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, né? A gente vai abrir agora esse simulador, Monte um Átomo, ele é do site PHIT Colorado. Isso é um site importantíssimo, né, para a área de Ciências da Natureza e Matemática. Tem bastante simuladores, então sempre peço para que os meus alunos utilizem, né? Tem muita coisa bacana que dá para a gente fazer. E uma delas é construir um átomo, tá? Então, quais são as informações que esse simulador me dá? Primeiro, ele representa aonde o meu átomo será construído aqui, tá? Eu vou até marcar para vocês, então, o meu átomo ele vai ser construído aqui dentro dessa região. E a gente observa que esse desenho, ele apresenta, né, pontos diferentes onde eu vou montar o meu átomo, que seria a marcação do X aqui, né, como uma localização.
e essas linhas pontilhadas com uma segunda localização, como nós já vimos, né, o átomo tem duas regiões, ele apresenta para mim também, né, as partículas que eu vou compor o meu átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, que nós já vimos, né, já estudamos essas partículas aí na aula anterior. Ele coloca para mim, conforme eu for acrescentando essas partículas aqui nesse canto superior esquerdo, vai aparecendo a quantidade dessas partículas também para mim. Além disso, pessoal, eu posso habilitar aqui também, né, a carga resultante, até porque se o átomo tem próton, que é positivo, e elétron, que é negativo, isso vai resultar em uma carga, certo? E ele também acrescenta a massa atômica, como nós já vimos na aula anterior, né, que quem determina o peso de um átomo são as partículas presentes no núcleo, beleza? E além dessas informações, eu tenho aqui em cima, pessoal, a tabela periódica, na qual vai aparecer o meu elemento químico. Na semana que vem, na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação, né, do elemento químico com as partículas que ele apresenta, mas neste momento não é esse o objetivo da aula, tá? É a gente pegar toda a ideia dos modelos atômicos, entendendo a imagem de um átomo e agora colocar isso em prática. Então, por exemplo, né, como nós já vimos, essa região central aqui é denominada núcleo, né? Quando se fala do modelo atômico de Rutherford, ele pode ser até comparado aí com o sistema solar, onde ele apresenta, né, no seu centro alguma coisa ali que vai ficar, no caso do sistema solar seria o Sol, né, para nós no átomo é o núcleo, que a gente sabe que não é uma única coisa só, tá? O núcleo não é uma única coisa, ele é um aglomerado de partículas, né, que são os prótons e os nêutrons, e em torno desse centro aqui, desse núcleo, você vai ter coisas orbitando. No caso do sistema solar, são os planetas. Para nós aqui são os elétrons, beleza? Então, quando eu começo a construir o meu átomo, pessoal, a primeira coisa que eu vou adicionar a ele é uma carga positiva, né? Eu vou adicionar o meu próton. Por que eu vou adicionar o meu próton? Porque quando eu coloco um próton aqui no meu núcleo atômico, eu observo que esse próton ele define um elemento químico para mim. Agora, se eu retirar esse próton, por exemplo, tá vendo? Sumiu um elemento. Então, significa o quê? Que o átomo, sem as suas partículas, ele não é nada, né? O átomo, na verdade, ele é um aglomerado de partículas, né? Sem essas partículas, o átomo não existe, essas regiões não existem, né? Só é possível definir núcleo e eletrosfera porque tem partículas ali. Então, por exemplo, quando eu coloco um elétron, não aparece elemento químico nenhum. Observa aqui, olha, no canto, né, esse canto superior direito, que não aparece elemento químico para mim quando eu coloco um elétron. E se eu retirar este elétron e acrescentar um nêutron, também não aparece elemento químico nenhum para mim. A única coisa que eu observo é que quando eu adiciono um nêutron, a minha massa ela sai de 0 e vai para 1 unidade de massa atômica, e quando eu adiciono o elétron, né, a massa ela não interfere, mas a carga ela fica negativa. Aparece um excesso de carga negativa aqui. Mas a partícula fundamental para determinar elemento químico é próton. Pessoal, as três partículas elas são importantíssimas. Inclusive, elas são estudadas em vários ramos diferentes da química. Só que quem define elemento químico, né, o que diferencia um elemento químico do outro, né, um átomo do outro, é justamente os prótons. São os prótons que definem elemento químico. Observa só que quando eu adiciono um próton aqui, aparece para mim um átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio é um átomo que constitui apenas um único próton. O Sol ele propicia uma reação que a gente chama de reação de fusão nuclear, que é quando ele pega dois átomos de hidrogênio e funde, e junta. Então, se eu pegar mais um próton aqui, por exemplo, e adicionar a esse núcleo, observa que agora eu não tenho mais o hidrogênio. Eu passo a ter um novo elemento químico que é o hélio. E se eu adicionar mais um próton aqui, por exemplo, aparece para mim o lítio. Então, quando nós estudamos átomos, como nós vimos na aula lá de propriedades atômicas, né, que o átomo ele apresenta uma região central, denominada núcleo, que apresenta cargas positivas, né, partículas de cargas positivas, essas partículas, além de ser positivas, né, elas também determinam o tipo de elemento químico que a gente tem. Então, lembra disso.
né? Não importa qual seja a matéria na natureza que tem hidrogênio. Eu tenho hidrogênio na molécula de água, eu tenho hidrogênio no ácido clorídrico, eu tenho hidrogênio no gás hidrogênio, não importa. Qualquer átomo de hidrogênio na natureza sempre vai apresentar um único próton. Então, o que a gente precisa entender? Que no centro de um átomo, no núcleo atômico, né, se encontram as partículas de carga positivas, denominadas prótons, que são as partículas responsáveis por diferenciar elementos químicos. Você pode até dizer, pessoal, que os prótons é o DNA de um átomo, tá? É através dos prótons que eu descubro quem é o meu elemento químico. No nosso caso, a gente descobre pelo DNA, né, o ser humano. No caso dos átomos, é pela quantidade de prótons. Se você falasse assim para mim, professor, eu quero descobrir, né, eu queria descobrir o elemento químico que tem 5 prótons. Que elemento será que é esse? Então, se eu colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, eu vou descobrir que é o átomo de boro. Aqui limita um pouco, né, se eu não me engano, dá para a gente chegar até o 10º elemento, só dá para colocar 10 prótons, mas é através da quantidade de prótons que eu descubro, né, o meu elemento químico. Inclusive, na semana que vem nós vamos falar mais sobre essa quantidade de prótons e a relação com a tabela periódica, beleza? Então, a gente já viu isso na aula anterior, que no centro atômico eu tenho as partículas positivas denominadas de próton. Só que, pessoal, quando a gente estuda, né, átomos, no seu estado elementar, desconsiderando a matéria, esquece reações, esquece, enfim, um monte de coisa. Vamos falar do átomo. Ele acabou de nascer ali, o átomo nasceu na natureza, certo? Mas pra frente a gente vai falar sobre ligações químicas e a necessidade dos átomos se juntarem a outros átomos. Mas nesse momento, vamos imaginar que nasceu um átomo na natureza, tá? O átomo em seu estado elementar, na sua configuração natural, digamos assim, ele apresenta cargas positivas, ele apresenta cargas negativas, como nós já vimos, né? Tanto é que quando eu coloco o próton, ele fica positivo. Se eu retiro o próton e coloco um elétron, ele fica negativo. Tá vendo a carga resultante aqui? Ó, ela ficou negativa. Ela estava positiva com o próton, agora com o elétron ela está negativa. Só que os átomos, embora eles apresentem carga positiva e carga negativa, no final das contas, o átomo no seu estado elementar, ele tem que ser neutro. Aí você fala, professor, se eu tirar o próton, né, do hidrogênio, ele não existe. Então eu vou ter que colocar o próton aqui. Se eu quero definir um átomo de hidrogênio, eu tenho que colocar o seu próton. Só que como que eu faço esse átomo de hidrogênio deixar de ser positivo? Sem retirar o seu próton, porque se eu tiro, ele deixa de existir. Basta eu acrescentar um elétron. Olha lá, o meu átomo fica neutro. Então, pessoal, quando se fala de átomo em seu estado elementar, significa que os átomos eles têm que apresentar sempre a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Lembra que quando eu coloquei aqui 5 partículas positivas, meu átomo se tornou, por exemplo, boro? Nesse caso, se o boro é um elemento químico que apresenta 5 cargas positivas, quantas negativas ele vai ter que apresentar? Ele vai ter que apresentar 5. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Vou colocar aqui 2, 3, 4, 5. Só que nesse caso aqui, né, eu tenho o elemento boro, que é definido pela quantidade de partículas positivas, né, de prótons, só que ele está positivo, né? E se eu observo aqui, ó, em carga resultante, ele apresenta 4 cargas positivas a mais do que ele deveria, né? Ele só tem uma negativa que estabilizou a primeira carga positiva. Então o que falta para o boro? Falta para o boro 5 elétrons. Adicionando esses 5 elétrons, eu estabilizo o boro. Então a primeira definição que a gente tem quando se pensa na ideia, na imagem de um átomo, é que eu vou ter no centro, no núcleo, as partículas positivas compactadas, e na eletrosfera as partículas de carga negativa. Se você já se perguntou assim, professor, por que nessa primeira órbita só cabem 2 elétrons? E a partir de 2 elétrons eles vão para a próxima? Isso nós vamos discutir mais para frente em distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia, beleza? Hoje basta você entender, neste momento, que no centro atômico eu tenho que ter as cargas positivas, e na eletrosfera eu tenho que ter as cargas negativas sempre em quantidades iguais para eu estabilizar a carga do meu átomo, beleza? Agora, pessoal, eu vou voltar aqui para o átomo de hélio, tá? Porque se eu ficar colocando muita partícula, muita coisa, eu vou demorar para fazer esse processo. Então eu vou voltar para o átomo de hélio, por quê? Porque eu falava na aula anterior sobre a importância dos nêutrons, né? Automaticamente, quando a gente fala que há uma partícula no átomo que não apresenta carga, você vai falar assim, professor, essa partícula não serve para nada. Tem uma opção aqui, olha, ver estável ou instável.
Observa que esses dois elétrons, mesmo sendo partículas de cargas negativas, eles se apresentam distante um do outro, né? E como nós já vimos na aula passada, não nessa aula que você assistiu aqui, tá? Na aula passada, da semana passada, há uma explicação para dizer que os elétrons estão sempre em movimento, eles não estão parados. Então esses elétrons aqui eles são negativos, né? Essas duas bolinhas azuis são negativas, mas enquanto uma tende a chegar perto da outra, a outra está girando aqui também. É lógico que isso é mais complexo, né? Porque acaba entrando na quântica, mas enfim. Né? Nesse momento basta a gente entender que esses elétrons estão se movimentando, então eles não vão se repelir, né? Eles estão distantes um do outro aí, digamos assim. Agora esses prótons não, olha a minha figura, ela mostra que esses prótons estão grudados. Cara, isso é impossível, não existe isso, não tem como eu aproximar, por exemplo, ímãs de polos iguais. Então o que acontece? Se eu habilitar essa aba aqui, ó, ver estável ou instável, eu vou observar que esses átomos, né, esses prótons, melhor dizendo, eles começam a se mexer, porque, peraí, eles vão tentar se soltar de alguma forma, cara, não pode isso, não existe isso. Os iguais se repelem, né, então não dá para manter isso aqui no meu núcleo atômico. Agora, se eu adiciono, por exemplo, o nêutron, olha o que acontece. Ele estabiliza, né? Ele vai quebrando essa repulsão entre os prótons. Então a ideia do nêutron é justamente essa, é permitir que no núcleo atômico essas partículas permaneçam compactadas, porque os nêutrons eles têm justamente essa função de quebrar a repulsão entre os prótons. E aí se você observar, pessoal, esse desenho que nós acabamos de fazer foi justamente a figura que eu trabalhei na aula passada e é a ideia que nós temos que ter de um átomo depois que se estuda todos os modelos atômicos. De uma forma bem resumida, pessoal, o que é um átomo? É um aglomerado de partículas, né, denominadas de prótons, elétrons e nêutrons, que apresenta carga positiva e negativa. A carga positiva é proveniente dos prótons, a carga negativa é proveniente dos elétrons. Essas cargas elas se apresentam em regiões distintas, tá? Lembrando que os prótons estão no núcleo atômico compactados, os elétrons estão na eletrosfera orbitando o núcleo, tá? E há os nêutrons, que são partículas que se compactam aqui junto com os prótons para quebrar essa repulsão, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Lembrando que na atividade, né, nessa atividade 3G eu falo de forma mais resumida, porque na aula anterior aí que você assistiu no YouTube eu fui muito mais detalhista, né, principalmente quanto à relação de massa, que se você observar aqui, ó, o átomo de hélio ele apresenta 4 partículas, né, presentes em seu núcleo atômico, né, 2 prótons e 2 nêutrons, por isso que a minha massa aqui foi para 4. Se eu retirar, por exemplo, uma partícula, a massa cai para 3. Embora, pessoal, na semana que vem nós vamos falar sobre número de massa e vamos retomar mais a fundo essa discussão sobre o peso de um átomo, né, e a interferência que o núcleo tem nisso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, a aula dessa semana, e o mais importante, pessoal, para quem conseguir abrir aqui, né, esse simulador em casa, utiliza ele. É bacana porque o que eu ia propor para você no Acessa? Eu ia falar assim, olha, construa para mim, né, vou até zerar aqui, ó. Imagine agora que você está fazendo, vamos supor que você estivesse fazendo aí lá no Acessa. Eu ia falar assim para você, construa para mim um átomo que apresente 3 elétrons e seja neutro. Então você ia colocar os 3 elétrons que eu pedi, você ia colocar aqui os 3 elétrons, aí você ia ter que entender o seguinte, bom, se esse átomo ele apresenta 3 elétrons, né, e esses 3 elétrons não definem quem é o meu elemento químico, está faltando quem? Está faltando os prótons. Só que se ele já tem 3 elétrons, eu não posso ter um elemento com menos de 3 prótons ou mais de 3 prótons, porque na ideia, né, no estado elementar de um átomo, as cargas têm que se estabilizar. Então você adicionaria aí no seu núcleo os seus 3 prótons. Só que automaticamente, pessoal, você já ia analisar outra coisa. Você vai falar, beleza, né? Adicionei os meus 3 prótons, formou meu elemento químico aqui, que é o lítio, estabilizei a carga, né? A carga resultante aqui foi 0, só que agora eu tenho um outro problema, né? O meu núcleo ele está instável. Então você ia adicionando aqui os nêutrons até estabilizar esse núcleo. Era assim que nós iríamos desenvolver a atividade na escola, tá bom? Essa aula é bem legal, tá, pessoal? Uma aula bem interessante, vocês podem mexer nesse simulador. De regra geral, pessoal, o que eu vou cobrar de vocês é basicamente isso no Google Class. Essa ideia das partículas, né, das cargas, algumas informações a respeito disso, né, dessas partículas, das cargas e da questão da estabilidade aí devido à presença de nêutrons. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.